Seus dados foram processados com sucesso. Para mim, essa é uma das frases mais horríveis que eu posso encontrar na interface de software. E eu vou tentar explicar o porquê para vocês nessa conversa sobre estudo linguístico, ou a técnica que ficou mais recentemente conhecida como UX Writing. O UX Writing é a prática de escrever em interfaces, pensando na experiência do usuário. Então, basicamente, é onde o design encontra a redação. E a gente passa a pensar com mais cuidado no que é que o nosso usuário, o nosso público de usuários vai entender ou vai interpretar de cada texto existente no nosso produto. Sem ignorar, é claro, o contexto no qual aquele usuário está imerso. Tem um exemplo bem simples e clássico que é o seguinte. Quando você clica para cancelar alguma coisa no software, aí aparece aquela janelinha de diálogo perguntando: deseja realmente cancelar? E as opções são sim e cancelar. Sendo que, se você clicar em cancelar, ele não cancela. Aliás, ele cancela o cancelamento e acaba não cancelando o que você queria cancelar, né? Do ponto de vista do programador, o funcionamento desse negócio até parece óbvio, né? Mas para o usuário isso é extremamente confuso, né? Quer ver alguns outros vícios de programador? Imagine como a mensagem seu registro foi processado com sucesso. Soa no ouvido de alguém que é especializado em direito. Para eles, processar tem um significado bem diferente do nosso aqui do mundo da informática, né? Então, até palavras tão básicas como salvar e exportar, que provavelmente você sabe para que servem no editor de texto, podem não fazer o menor sentido para os usuários que não têm essa mesma configuração mental que a sua. Deixa eu fazer um experimento rápido aqui. Feche os olhos aí e me diga qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça quando eu falo a palavra campo. Foi um campo de futebol? Foi um desenho de um campo magnético? Foi uma área de conhecimento? Foi uma fazenda tranquila ali com as vaquinhas? Na verdade, pode ter sido qualquer uma dessas coisas, né? E isso depende do que você gosta, ou do que você está acostumado a ver, ou do que você acabou de ver na televisão. A gente não pode e não deve assumir que o usuário vai entender precisamente o que a gente quer dizer com frases do tipo: digite os seus dados neste campo, certo? Então vejam que o UX Writing é um pouco mais complicado do que apenas escrever coisas na sua interface. Envolve todo um estudo linguístico para saber quais são os termos adequados, necessários e suficientes para comunicarem aquilo que o seu produto precisa comunicar, em texto, né? Com o usuário, buscando sempre reduzir a possibilidade de falhas no processo de compreensão. E uma interface gráfica de um produto de software é composta por uma infinidade muito grande de pequenos textos, que a gente chama de microtextos, né? Como opções de um menu, rótulos de botão, mensagens de confirmação ou de erro, né? Placeholders naqueles campos de formulário, tooltips, que são aqueles balãozinhos que aparecem quando a gente posiciona o mouse em algum botão, né? E ele explica para que serve aquele botão. Notificações, e-mails que são enviados para o usuário e por aí vai. Essa lista é enorme. O propósito dessa atividade de UX Writing, então, é descobrir quais são as palavras certas que eu posso usar em cada momento para fazer o usuário entender aquilo que eu preciso que ele entenda, o mais rápido possível, sem gerar dúvidas ou cansaço, né? Ou sem fazer com que o usuário não queira ler aquele negócio. Massa! Uma abordagem bem comum para descobrir esses termos e palavras adequadas é voltando para consultar os usuários. Você pode, por exemplo, usar formulários com frases e espaços em branco para tentar capturar algumas palavras, né? Ou perguntar para os próprios usuários quais são as palavras que eles preferem ou que funcionam melhor para eles. Ou seja, conversar com o usuário para compreender esse contexto dele, né? Navegando aí pela internet, você vai encontrar várias outras dicas e sugestões de como fazer. Coisas como evitar jargões muito técnicos, ser direto ao ponto, não enrole para dizer algo,
Não dê instruções antes do tempo, não queira deixar o usuário envergonhado e várias outras. Tem um outro aspecto importante da UX Writing que eu preciso destacar nessa conversa. Quando você abre o Waze ou o Google Maps, né, você vê uma caixinha ali com uma lupa desenhada e escrito algo como: o que você está procurando? Imagina se ao invés disso tivesse escrito: digite neste campo algum termo para buscar a localização do seu item desejado. Fica muito mais confuso, né? Inclusive, esse estilo de projetar os textos como se o seu aplicativo estivesse conversando com o usuário tem funcionado bastante bem e tem ganhado bastante popularidade mais recentemente, né? Ou seja, ao invés de simplesmente escrever no título de uma tela lá algo como ajuda, a gente pode escrever algo mais gentil do tipo posso lhe ajudar, né? E isso faz uma grande diferença. No final das contas, se você vai adotar uma linguagem ou uma forma textual um pouco mais descontraída ou um pouco mais formal, tanto faz. O importante é que o estilo que você escolher para se comunicar seja coerente com o propósito do seu produto. E encaixe bem para aquele público, né? Junto com cores, fontes, ícones, essa forma de se comunicar vai ajudar a configurar essa personalidade comunicativa do seu produto. Beleza?